Olha a mensagem! Na verdade não, né? Falta 49,50. Pagaram 17 minutos, tá? A gente vai ver 17 minutos do iceberg. Eu vou pular a introdução, tá? A introdução, bababá, foda-se. Vamos pra camada 1. Enquanto o over não chega, né? Dizendo o over que chega às 7h30. Vou só pegar uma água, que o vídeo é longo, a rapaziada vai doar enquanto estiver tendo o vídeo aí, né? Vamos doando, 6-7. Doem o 6-7 aí, velho. Cara, se alguém doar o 6-7, já paga um filme, tá? Porra. Cara, a Copa do Mundo tem muita coisa bizarra, tá, mano? Tem muita coisa bizarra na Copa do Mundo. Tu não acredita, assim. Pô, o Brasil já ganhou a Copa do Mundo roubando. O Brasil já ganhou a Copa do Mundo roubando. O Brasil fez pênalti no cara e. E. O lateral deu 2 passos pra trás. E aí o juiz marcou falta. Na Copa que a gente ganhou, viado. É, mano. Vai achando. O Brasil já foi drogado na Copa do Mundo. Já teve roubo de taça. O que mais? Porra, muita coisa, viado. Coreia do Sul já roubou na Copa do Mundo também, pra chegar na semifinal. É, mano. Deixar só um pedacinho da introdução. E o da Copa Libertadores. Recados dados, chega de enrolação Vamos e lá, vamos velho, começar vamos lá, nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. Tem que eu tomar água, né? Isso que eu ia deixar o vídeo rolando e ia tomar água, pera aí. 1 minuto, rapaziada. Tomar água no banheiro. Let's go, velho. Let's go, velho. A origem da Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872, foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0-0 entre Escócia e Inglaterra. Em 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras do esporte e organizar as competições. E com o crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos Jogos Olímpicos de 1908. Porém, eles ainda não eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação de atletas amadores. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. Vamos doando. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Porém, após essa última edição, as tensões entre a FIFA e o Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos de 1932, em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou o útil ao agradável e, na figura de seu presidente Jules Rimet, decidiu criar o seu próprio campeonato mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico, foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 candidatos à sede terem desistido também deu uma ajudinha. O Brasil sempre foi o maior, velho. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de terem vencido a Copa do Mundo. O chat chega a tá mudo, né? O bagulho é bizarro, mano. Esse bagulho é... Opa, TH0 Next mandou R$1. Oi, Aizen, cheguei agora. Já teve a chacota do Prata Games hoje ou não? Novos. Tem o vídeo do Todinho, que ninguém pagou ainda, que é R$8. E tem um Iceberg. Vou considerar que esse R$1 é pro Iceberg. O maior campeão de forma isolada é o Brasil com 5 conquistas, a última delas em 2002. Na sua cola vem a Itália e a Alemanha com 4 troféus. Olha a Argentina ali, Abaixo velho. aparece a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial da história, o Uruguai, que tem 2 Copas, assim como a França. Os 2 campeões restantes são a Inglaterra e a Espanha, com 1 troféu cada.
As eliminatórias para a Copa do Mundo são o torneio que define quem serão os países que terão o privilégio de participar do Mundial. Elas foram implementadas em 1934 e hoje tem a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogarão a Copa. O formato de disputa é determinado por cada uma das 6 confederações continentais, onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma pela FIFA. Os únicos países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países sede. Até 2002, o atual campeão também pulava essa etapa, mas isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias... Vou botar na hora, mano. Caldão Clovin mandou R$7,50. Obrigado pelo 7,50. Mata essa porra de Todinho aí logo. Aí, ó, pagou o vídeo do Todinho, velho. Falta 50 centavos, na verdade, né? Falta 50 centavos pro Todinho. Vou me matar, velho. Eliminatórias. Apenas 3 países se classificaram em todas que disputaram. Brasil, Alemanha... 11, 14, 6, 7, velho. Lembrando que o de 12... Cara, vou falar a real, tá? Cara, o de 12 pra mim é o melhor. Cara, do Giovanni assustando, cara. Pra mim é o melhor, viado. Não tem como. Esse é inacreditável, viado. Cara, é só pagar o do Davi Brito, né? O do Davi Brito que já desconta 50 centavos lá e R$1 aqui, velho. Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente todas as eliminatórias foi Luxemburgo, e com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou uma Copa do Mundo. Alguns episódios ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente. Vocês não fizeram a Rádio End ontem? Pagam o rap dos Jacks aí, velho. Nova versão, caralho. Versão metal, velho. Frente no iceberg, pois ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. O único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo, né, velho? Foi o Brasil. Brasil, velho. Anteriormente, a seleção alemã se classificou em todas as edições que disputou as eliminatórias. Que, banido? Deixa quieto, essa aí eu vou... A minha competição é com o Max, não é esse plebeu aí de baixo não. Opa! Isso quase meteu... Imagina se abastece todo mundo mandou R$11. Imagina se ele chega lá 0,50 no Todinho e o resto no iceberg. Não teremos aviões. Então ele começou. Imagina se Michael Jordan ele desiste quando ele errava todas as bolas que ele jogava naquela cesta no início da sua carreira. Imagina se Silvio Santos ele não começa vendendo caneta. Aí sim mandou R$1,50. Então para ter grandes resultados, a gente tem que aprender a começar. Sempre estar em cima baseado de erros. Para crescer na vida a gente tem que errar. E errando que se aprende. É verdade. Você nunca vai ver ninguém que é grande hoje, que nunca foi pequeno um dia lá atrás. Então aprenda isso. Para começar a você ser grande um dia, a gente tem que ser pequeno. É verdade. Muito obrigado, McLovin. Muito obrigado, Eisen. Cara, então tá pago do Todinho, né? E desconta 12 daqui, né? Que mandaram 12,50. 12 vai pra 36,50. Vou botar 36 logo. 36, esse aqui tá pago, hein? Porém, os caras reclamou de 50 centavos, mas teve uma hora que eu descontei 50 centavos daqui da meta e ninguém viu, né? Ninguém falou nada. Ninguém falou, caralho, o Eisen é humilde. Agora o Brasil tá banido por quê, velho? Por que o Brasil tá banido dessa porra, velho? Em 1930, não jogou a Copa pois declinou o convite da FIFA por puro desinteresse na competição, e em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que Alemanha coloca ela no segundo lugar do ranking de participações. O que a Alemanha tem a ver com o Hitler, velho? O Hitler nem é alemão, velho. O cara nem é alemão, velho. Cara, eu acho que a Alemanha ia ganhar essa Copa, velho. Eles fizeram isso pra o esquema, velho. Então o top 5, Argentina, Itália e México, essa Argentina, que apesar das 18 participações, nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes como é que o Ripley virou presidente da Alemanha, cara? O cara nem era alemão, mano. Porra de país é esse? Que bagunça é essa, mano? Participado do torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as estreias de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA
nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de Mundial. Caralho. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia... Cara, país, vamos lá. Disputar uma partida de Mundial. Vietnã do Sul, Malásia, Tailândia, opa. Singapura. Pô, a Índia, cara. Pô, a Índia tem gente suficiente pra chegar na Copa, né? Não é possível, cara. Entre elas, destaca-se a Síria. Opa, aqui é as seleções que o Cristiano Ronaldo mete gol pra caralho. Pô, vê o Cristiano Ronaldo jogando contra San Marino. Caralho, parece um monstro, viado. É nível tipo Deus, tá ligado? É nível tipo Deus. Opa, Palestina. Falou Jordânia, né? Falou Jordânia, né? Sei lá, hein, cara. Esse cara tá estranho, velho. Esse cara tá botando política no vídeo, velho. Esse cara tá botando política no vídeo, velho. Por que não falou da Palestina, velho? Índia, Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outras. Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um mesmo país, escolhido com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio, e ao longo das 22 edições, o cara já falou da Jordânia, não falou da nações Palestina, diferentes velho. hospedando o torneio, além de já caralho, termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Opa! País da ditadura aqui, velho? Que porra é essa, mano? Cara, o que eu acho engraçado da Copa é que foi se tornando tão absurda assim a estrutura pra você ter uma Copa do Mundo, que hoje em dia eles têm meio que um problema de achar um país pra fazer a Copa do Mundo, né? Porque, cara, é muita gente indo prestigiar os jogos, né? Tipo, tem que ter uma estrutura, tem que ter os estádios. Se não tem estádio, o governo tem que construir o estádio, igual fez na África. O problema é que se tu faz isso na África, não tem nenhum país da África, assim, muito relevante no cenário do futebol mundial, então os estádios começam a mofar, né? Vai ficar botando timezinho da África do Sul pra ficar batendo bola na porra do estádio, velho. Custou $1 bilhão. Então acaba que, mano, acho que até, sei lá, 2050 a gente já tem outra Copa aqui no Brasil, cara. Talvez até antes, tá? Talvez até antes. Talvez até 2046 já tem uma Copa aqui no Brasil. Porque não tem muito pra onde ir, né? Ou você vai pra Europa, especificamente Itália, França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, que são países que podem sediar. Aqui na América, faz essa coisa tipo divisão, né? Na América do Sul, basicamente só pode ser o Brasil. Tem nenhum outro país da América do Sul que aguenta receber uma Copa do Mundo. Na África não tem ninguém. E na Ásia, cara, na Ásia talvez a China. E olhe lá, né? A China e esses países ditatorial aqui, né? Pô, Dubai, né? Escravidão, North, Catar, Arábia Saudita, pô, Síria, Israel. Esses aí, né? O cara constrói o estádio lá, mata 50 mil pessoas, né? Modelo de escravidão do trabalho lá e vai pra próxima, né? Foda-se, ninguém liga. Mas, assim, o país sério, assim, pra receber uma Copa do Mundo são poucos, cara, hoje em dia. Naturalmente, alguns países se... Pois é, a Austrália não consegue, porque, mano, tem que ter um estádio, tá ligado? Se eu não me engano, os estádios da Copa, eles têm que ter até uma capacidade mínima. Acho que é 40 mil pessoas. Eu acho que é esse valor, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Capacidade mínima para estádio da Copa. 40 mil lugares. Cada estádio tem que ter pelo menos 40 mil lugares. 40 mil lugares é muita gente, tá? Porque se tu pegar, por exemplo, o estádio do Chelsea, o Stamford Bridge, ele é um estádio de 40 mil lugares. Ou seja, o Chelsea, um dos times mais ricos do mundo, tem um estádio de 40 mil lugares. Tem que construir, sei lá, uns 10 desse na África do Sul, tá ligado? Petem nessa lista. É bizarro essa porra, São velho. eles: Itália, França, Brasil. Cara, vê lá como é que tá os estádios na África do Sul, mano. Cara, tá bizarro, mano. Alemanha, Espanha, Estados Unidos e México, que em 2026 será o primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha da Como é que série é? Não ouvi? 2026 será o primeiro Ah, o México.
a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA. Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático, e também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Em 2026, teremos a primeira edição sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio terminou com o título. Foram eles Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha 74, Argentina 78 e a França 20 anos depois. Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto para as camadas mais profundas do iceberg. Opa! A bola utilizada na Copa do Mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, vestidas de couro e produzidas por fornecedores locais. O bagulho é bizarro, mano. TH0Nix mandou R$1. É vídeo, é resenha. Elas eram extremamente limitadas. Não havia padronização. E quando molhadas, ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo... Cara, eu acho que esse vídeo não é resenha não, cara. Tem que entender o seguinte, vídeo pode ser do Pão de Mel, do Prata. Vídeo que o cara fala de um jogo específico, dificilmente é resenha, tá? Ele tem que ter muito talento pra fazer um vídeo ser resenha falando de um jogo específico. Porque tem que ser um jogo... Porra, eu não joguei esse jogo, então foda-se ele. Já começa por aí, eu já cago pro jogo completamente. E ainda é uma análise do jogo, né? A graça desses vídeos é você pegar assuntos gerais, cara. Tipo, ó, o Prata reclamando do DRM. Tu pegar o jogo do Venom, bosta. Essa porra desse Saros, foda-se também. O Games Edu, Pragmata, foda-se. Foda-se também. Pragmata, foda-se. Foda-se, tá ligado? Esses daqui são resenha, cada vez mais desanimado e jogando menos. Esses são bons pra caralho, velho. Assuntos gerais, cara, assuntos gerais. Sendo gradualmente implementadas. Desde 1970, as bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola... cara, não sei que obsessão é essa com essa porra desse pão de mel, cara. Branca e preta, pensada para facilitar a visualização nas transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. Os caras estão com tesão pra caralho, velho, do maluco, mano. Ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Em 78, a Adidas lançou a Tango, que também foi um enorme sucesso. Pois é, cara, tipo assim, vocês querem forçar um Ryan Red 2, não existe, mano. Aquela sequência de reacts do Ryan Red é igual a sequência de reacts do Distopia do Todinho, cara. Não tem como você forçar aquilo. Surge espontaneamente, cara. Surge espontaneamente. Em algum momento a gente vai reagir a alguma pessoa que vai ser tipo um Ryan Red 2, assim. Ou talvez não, ou talvez nunca aconteça, cara. Pode nunca acontecer, é igual o Cometa Halley. Pode acontecer, pode nunca acontecer, ninguém sabe. Como é que você vai saber, né? Como é que você vai confirmar? Só aparece a cada 36 anos, velho. Ele pode ser destruído nesse período, mano. Ninguém sabe. Da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira... Pois é, o Bahia foi do nada, cara. O Bahia... No Instagram, pum. Um cara comendo assim pra caralho. Mano, que porra é essa, cara? Anos depois aparece um outro vídeo do cara, mano. Olha essa porra. Eu vi um vídeo do Bahia anos atrás, dele comendo. Era ele, sei lá, comendo a porra de um sanduíche, do hambúrguer, assim. Mano, que porra de cara é esse? Anos depois, o cara reaparece muito mais gordo e depressivo, cara. Uma bola multicolorida foi utilizada no torneio. De 2002 em diante, os designs passaram a ser mais ousados e a variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição, geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades... Caralho, sabia disso não, viado. Pô, isso aqui eu não sabia não, tá? Pô, essa aqui ficou pica, tá? Essa aqui ficou... Pô, essa do Brasil também. Pô, essa bola é muito foda, mano. Mas a Jabulani é muito clássica, né? Esses olhinhos dela aqui, porra.
Essa aqui é muito bicha. Essa aqui é bicha. No restante da competição, geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à frente no iceberg. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar cada uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma pimenta, alienígenas, lenços e... eu não sei o que é isso. Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo... Pô, esse da África do Sul é muito pica, tá, viado? Cara, esse aqui é muito foda também. Esse aqui é muito foda, mano. ...do país anfitrião, como flora, fauna ou... O fuleco. Cara, o fuleco é pica, tá? O fuleco é pica. Esse viado aqui desse lenço é foda também. O Zakumi. Cara, esse nome, Zakumi. É a hora pra caralho, velho. Os restos aqui pra mim é bicha, mano. É mal. Trajes típicos. O maior público registrado em uma partida de Copa do Mundo foi no jogo decisivo da edição esse jogo é roubado, velho. Esse jogo é roubado pra caralho, velho. A vitória do Uruguai sobre o Brasil levou, segundo os números oficiais, 199.854 pessoas ao Maracanã. Evidentemente, os números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores em uma partida disputada entre Romênia e Peru no estádio Pocitos, pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994, nos Estados Unidos, em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938, com média inferior a 21 mil. Caralho. Um elemento indispensável de 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. O primeiro deles foi feito em 1950 para a Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada A Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas futebol, só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora. Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido por lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje... O Messi e o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, tem a mesma chance de vir no seu pacote. Com grande sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. Embora aqui no Brasil os álbuns da Panini só tenham chego em 1990, hoje o Brasil é o país que mais coleciona. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança... que essa porra do álbum é bizarra, mano. Aqui perto de onde eu moro, tem um local que é tipo posto de troca de figurinha. E eu sei que tem vários pela cidade, mano. Quando lança a porra desse álbum da Copa. A minha mãe, ela compra um álbum pra ela e um pra minha irmã, viado. E elas ficam competindo, assim, quem que vai montar primeiro o álbum. Eu lembro que em 2014, eu tô comendo, tá? Aí fazendo as pausas. Eu lembro que em 2014, mano, minha mãe comprou um negócio de figurinha, assim, muito grande. Mano, ela comprou muita figurinha, viado. E eu nunca fui da pira do álbum, não, cara. Eu lembro que eu tinha um álbum do Brasileirão 2012. Esse era pica, tá? Esse era pica. Mas não tinha dinheiro pra comprar a figurinha, né? Aí eu pedia pra minha mãe, não vou dar dinheiro não, comprar essas besteiras não. Aí da Copa, caralho, era 100 conto em figurinha. Caralho, mano, que isso? E aí minha mãe monta todos os álbuns da Copa, aí guarda. Eu não sei se ela tem guardado até hoje todos, né, que ela já montou, mas ela monta. O álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar por ter um chego em 1990. Hoje... Cara, eu já fui num lugar desse trocar figurinha, mano, é muita gente, velho, é muita gente, mano. Isso é uma coisa que as pessoas realmente se engajam nessa porra, cara. O Brasil é o país que mais coleciona. Aí você vê uns moleques de 6 anos de idade agindo como se fosse o Don Corleone, né? Querendo trocar a figurinha dele do Neymar por alguma outra. Copa do Mundo, a FIFA lança uma música ou um álbum oficial do torneio.
A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90. Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2010 na África do Sul, Waka Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. Júnior na África do Sul. Cara, eu acho que as mais famosas são Waka Waka e essa We Are One da Cláudia Leite. Assim, eu achava, tô vendo aqui agora, mas eu achava que aquela do MC Guimê era música de Copa, cara. Mas não é não, viado. Eu achei que isso aqui era música... Eu achei que isso aqui era música oficial de Copa, mano. Ah, não é não. O cara fez só de malandragem, né? Tá ligado? Cara humilde, velho. Parece que matou uma criança, velho. Essa aqui, mano? Never felt this free before. O primeiro Nós somos de Waka Waka pra WTF. O legal tá lá no cu, viado. Truck Drive Simulator meio menu. Esse aqui não dá não, viado. Vai tomar no cu, mano. Cara, o comentário do cara tem mais like que a música. O comentário do cara tem mais like que a música, viado. Waka Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Pagaram Ground. 35 minutos, tá? Pagaram 35 minutos de vídeo. A gente vai até aqui. Lembrando, Bogos, tu falou 20 minutos, né? Faltam 6 minutos pra dar 20 minutos, tá? By the way. By the way, né? E o over não chegou ainda. Já pagaram esse vídeo? Não, nunca pagaram, ô Jaca. Cadê? Todo mundo fala de quem? Entrevista com Rafa Moreira, Downtown. Rafa Moreira, mano! GR, bro, Guarulhos, mano. Bem, em casa e aí o meu produtor trabalha, ele mora em Goiás, tá ligado? Trabalha no home dele. Gang, bro! It's hurt! Nossa, segura o meme, hein? O artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 jogos, marcados bandido, entre as velho. Copas de 2002 Bandido pra caralho e 2014. esse cara, velho. Ele é Esse cara é seguido pelo bandido, brasileiro velho. Ronaldo, que tem Esse é herói, um gol a velho. menos. Para completar o pódio, vem o também alemão Gerd Müller com 14 gols. Na quarta colocação, aparecem empatados Fontaine e Messi, com 13 Caralho, gols. viado. Mano, eu acho que o Messi vai passar essa porra, viado. Caralho, mano. Qual que é o grupo da Argentina? Cara, dessa Copa, Gols cada. eu acho que ou ele ou o Mbappé, mano. Já alcança, assim. Porque assim, o Mbappé tá aqui, tá? O Mbappé consegue fazer 5 gols na Copa do Mundo. Ele consegue. Isso aí todo mundo sabe. O Messi consegue fazer 4 gols na Copa do Mundo. Deixa eu ver qual que é o grupo do Messi, né? Eu também não sei como é que vai sair a estratégia da Argentina. Se vão usar ele em todos os jogos. Depende do grupo também, né? Cadê? Argentina. Cara, pelo amor de Deus, mano. Argélia, Áustria e Jordânia, viado. Cara, o Messi vai virar o maior artilheiro das Copas, mano. Eu acho que vai ficar brigando ele e o Mbappé, cara. Ele e o Mbappé vão ficar brigando. O Mbappé deve meter uns 15 no Iraque. O foda é isso, né? O Mbappé tem mais Copa que o Messi ainda. Talvez o Mbappé morra, né? Pô, a gente tem que considerar tudo, mano.
Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas na Copa de 58, obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Na primeira rodada do grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, a Hungria enfiou 10-1 em El Salvador. Essa é a maior goleada da história das Copas. Além disso, esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas 2 participações em Copas. A segunda maior goleada também foi protagonizada pela Hungria, alguns anos antes, quando enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Iugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. A taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. Batizada como seu idealizador, a taça era composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma copa octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria com a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou esse direito ao vencer o tricampeonato no México. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa até hoje. A Jules Rimet, nesse meio tempo, passou por maus bocados e em mais de uma oportunidade foi roubada, mas essas histórias serão contadas em outras entradas mais à frente no iceberg. Sempre que um time é campeão, o capitão da equipe ergue o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume, que hoje parece instintivo do ser humano, não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. O capitão Bellini, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele e, atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça, eternizando assim o gesto dos campeões, que vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica com o craque do time. É o número mais cobiçado. Mas, novamente, isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11, e a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos chamado Pelé, que naquele torneio começou a despontar como o maior esportista de todos os tempos. Existem diversas versões. Cara, nesse torneio não, né? Pelo amor de Deus também, né? 58, cara, tinha 17 anos, já era um dos maiores esportistas de todos os tempos. Calma aí, gente. Tava dando os passinhos dele pra virar um cara grande, né? Calma. Sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, fato é que o número 10 se tornou o mais importante do esporte desde então. Mário Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, que possui a façanha de ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62. O chat chega a tá mudo, né? O chat chega a tá mudo. TH0Nex mandou R$1. Tonex, obrigado pelo R$1. Cara, eu não vou descontar esses do Tonex não, ele tá pagando o vídeo. E aí, Bogos? Passou 20 minutos, hein? 7h50. O over tá atrasado. Já está atrasado 50 minutos, né? Ele não tá atrasado 20 minutos. Prata no meu dente, futuro de presente, gelo de... Isso é muito esquisito, cara. Pendurou as chuteiras em 65
e iniciou uma carreira como treinador. Liga pro over. Já em 1970, venceu o torneio pela terceira vez comandando a seleção brasileira. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar uma final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa 25 forma, não, Zagallo porra. 6-7, mano. Pra humilhar o over é 6-7. Conquistou 4 vezes a Copa do Mundo, só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria junto de Alemanha e Itália o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024, aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das conquistas de 58, 62 e 70 com a seleção brasileira. Pode pagar aí, mano. A FIFA mano. tem um regulamento bastante restrito. Tô falando que o vídeo que tu tá mandando de R$1 não está contando pro iceberg, porque tu tá mandando vídeo. Quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito. A Argentina 3, e assim vai. Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles ostentam 4 estrelas. Velho. Se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então, olha esses caras, as velho. Não batem. O que acontece é que ao lado das estrelas dos mundiais de 1930 olha e isso, 50, mano. Olha o macuco, estão as velho. estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e em 1928 em Amsterdã. Esses torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. E por isso, desde o início, a entidade máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Em 2021, houve um incidente em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que um funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade delas com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse pedido. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial, o que não é um erro. Mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as 2 Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos. Óbvio que separa, né, velho? Que são 2 competições distintas. Mentirosos, filhos da puta. Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, disputada entre Argentina e França. Esse jogo entraria para a história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0 e a França sequer tinha acertado um chute ao gol até os 70 minutos, quando Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos e recolocou os franceses. Marcou 2 gols de pênalti nesse jogo, tá, by the way? No jogo. Os 90 minutos terminaram empatados e a partida foi para a prorrogação, quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, faltando 2 minutos, o juiz deu um pênalti para a França. Marcou seu terceiro, e a França ainda teria a bola do jogo para se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Colomoni e a partida foi para a decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4-2, conquistando sua terceira estrela mundial. Maracanaço foi o termo com o qual ficou conhecido o jogo que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. Sim, a fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O Brasil passou o trator em cima de seus 2 primeiros adversários, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na seleção espanhola, enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial, só esqueceram de avisar os uruguaios. Tudo parecia estar sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas
e empataram aos 66, e aos 79, Gigia virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua segunda Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados, atônitos com o que acabaram de ver. Jules Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro, mas como o impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio, em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro, até o fatídico 7-1. Cara, a Copa dos anos 50, 64 né, anos depois, a Copa voltava a ser sediada no solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente a Alemanha. Apesar do Brasil ter desfalques importantes, se esperava um jogo equilibrado. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos. Antes dos 30 do primeiro tempo, os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até Oscar descontar no último minuto. 7-1 para a Alemanha. O placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. Esse jogo foi, obviamente, a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. Maior goleada de uma semifinal de Copa. Foi a partida que fez os alemães. Cara, isso é bizarro, mano. A Copa do Mundo foi vendida, velho. Olha isso, 1,5 milhão em propina, velho. Neymar não se lesionou em 2014. Já viram esse vídeo, velho, da enfermeira que gravou o Neymar e revelou a farsa, velho? Isso é uma das maiores mentiras da história, velho. Já tá chegando perto. Olha isso. Vai se aproximar um pouco mais. O Neymar que já tá cuidando dele ali, dando uma olhada. Parece até que tá adivinhando o que vai acontecer. Tá olhando pra França. Vou jogar contra-ataque também, né? É. Não, e por que você tá chegando perto dele se o ataque é do time dele? Aí eles trocam uma ideia ali, alguma coisa. Ele já tava esperando. Esse Zúñiga já tava ameaçando. Já tava lá. Deu mesmo. Esse propósito. Deu. Tá cada vez mais. Pronto. Bem, Galvão, Patrícia. Estão satisfeitos que esse vagabundo vendeu a Copa do Mundo, velho? Esse vagabundo vendeu a Copa do Mundo. E pra quem não acredita, velho... Responde essa aqui, então. Algum fanboy do Neymar, do Ney Bicha aí. Alguém responde essa aí, então. Cadê a tatuagem, velho? Cadê a tatuagem dele, velho? Cadê as tatuagens aqui? Olha essa tatuagem aqui, velho. Cadê essa tatuagem aqui, velho? Ah. Bizarro, mano. Beleza. Cada um acredita no que quer, velho. A verdade é essa. Cada um crê no que quiser. Ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio. Eu não falo nada, eu quero saber do 6-7, mano. Quem vai doar o 6-7 aí, velho? Ultrapassando o brasileiro. Caralho, mano. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final, enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda. Cara, a Argentina quase ganhou a Copa do Mundo, velho, no Brasil, mano. Seus filhos da puta. Neymar, filho da puta, que vendeu a Copa, mano. No dia 17 de julho de 1994, Brasil e Itália decidiam a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0 nem nos 90 minutos e nem na prorrogação.
Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando da transmissão brasileira estava o já consagrado Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974, ou seja, em 20 anos nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. A seleção passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar. Caralho, nós reclamava, velho. Camisa. Mas naquele nós reclamava pra caralho, velho. Tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas Márcio Santos parou em Pagliuca. Albertini marcou para a Itália, Romário igualou, Evani também fez o dele, Branco empatou novamente, Taffarel defendeu a cobrança de Massaro, Dunga colocou o Brasil na frente, então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com o jejum de 24 anos da seleção brasileira. O que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de "é tetra", criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira, que eu adoraria mostrar pra vocês, mas o trecho tá acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. Pra que citou então no iceberg, né, velho? Você não vai botar a imagem, velho? Foi o goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão "sai que é sua, Taffarel" para as defesas do arqueiro. Mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Holanda nas semis, que a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai, 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 sai que é sua, Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de 1.200 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Por isso se destaca o gol que Pelé não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1. Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo e Pelé do círculo central vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou para a história e sempre que algum jogador consegue marcar um gol do meio de campo, a frase "ele fez o gol que Pelé não fez" é entoada. O Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola de tostão e de forma magistral tirou o goleiro Mazzuchelski sem encostar na bola. Caralho! Gozou no cara, velho. Gozou na boquinha do cara, mano. Sem se mover, cara. Sem bater punheta. Olha isso, mano. O lance ficou tão folclórico que existem pessoas que acreditam que foi gol, sendo, portanto, um caso de efeito Mandela no futebol. Um fator que talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola entrando. Ô Tuguna, velho. What the fuck, mano? Ô Tuguna, manda 6-7 aí, velho. Quem for o outro Tuguna aí, manda 6-7, velho. Manda 6-7, velho. O Gol que você sempre sonhou está na sua concessionária Volkswagen. Gol, o carro mais querido do Brasil. Isso aí é aura, tá? Isso aí é aura pra caralho, velho. Em 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. E essa partida era tratada como outra guerra, a chance dos argentinos darem o troco nos ingleses. Com o clima tenso, o placar teimava em ficar 0-0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro da Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola para dentro da própria área. E Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto, viu a bola morrer no fundo do gol. Isso porque Maradona tocou com a mão, mas o árbitro não viu, e mesmo com o protesto dos ingleses, validou o lance. A Argentina terminaria classificada com o placar de 2-1, e ao ser questionado sobre a jogada, é o árbitro, se não viu, meu irmão, segue. Que marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus, dando origem ao termo com que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, a Argentina se sagraria bicampeã mundial. Na mesma partida entre a Argentina e a Inglaterra,
4 minutos depois de abrir o placar com a mão, Cara, olha esse gol, Maradona mano. Olha esse recebeu gol, a viado. bola na defesa, Vai tomar no passou cu, por mano. 3 jogadores de linha ingleses e ainda driblou o goleiro para ampliar a Meu vantagem Deus do céu, mano. Que argentina. isso, viado? 2-0. Que isso, Tudo viado? isso em 10 segundos. Esse gol seria eleito pela FIFA em 2002, após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. Pior que é verdade. Uruguai e Itália lutavam por suas vidas na fase de grupos da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Cara, Rica num grupo de surpreender Costa Rica, 3 cara. campeãs mundiais no grupo da morte. O jogo estava Costa 0-0, Rica, velho. resultado que favorecia a Itália, até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que Luis Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano. O juiz não viu e o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Ou seja, ele não poderia nem treinar pelo clube que tinha acabado de o contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário. O primeiro caso aconteceu em um jogo entre Ajax e PSV pelo campeonato holandês de 2010. doente, né, cara? O segundo incidente foi no clássico entre Liverpool e Chelsea, cerca de um ano antes da Copa. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. Na grande final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empatavam em 1-1. O jogo, muito equilibrado, já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando, em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa, Zidane, se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi, do nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês, que viu do vestiário sua seleção perder o título na disputa de pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério daquela forma, algo que nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. Opa! O Brasil lutava pelo pentacampeonato em 2002, porém muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe. A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada, pois passou a temporada inteira lesionado e sem jogar pelo seu clube. Como é que é? A convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. Caralho. Antes das semifinais, ele sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras, mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava de seu problema físico, Tá acabando Ronaldo o vídeo, velho. Tá acabando o vídeo, é 35 minutos pago, velho. De cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Ele apareceu para a partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato de meia-lua na parte da testa. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais 2 na final contra a Alemanha. Toma, Brasil, o pentacampeonato mundial como artilheiro da competição. Tais feitos fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, replicassem o Cara, corte. 2-6-7, velho. 2-6-7, velho. 2-12, 6-7. Vai acabar, velho. Vai acabar, velho. O gol mais rápido da história das Copas foi marcado por Hakan Şükür aos 11 segundos da partida, valendo o terceiro lugar da Copa de 2002 entre Turquia e Coreia do Sul. Os turcos venceram por 3-2 Cadê o Bogus, e conseguiram velho? sua melhor campanha na história dos O Bogus mundiais. desapareceu, velho. Foi calote, velho. Foi calote pra caralho, mano. Fui enganado, Uruguai e Gana lutavam por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo O over tá 1 hora atrasado já, velho. de 2010. O Uruguai não se classificava para semifinais desde 1970 e jamais uma seleção africana havia passado da fase de quartas de final de uma Copa.
Gana abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas o Uruguai igualou na segunda etapa. O tempo regulamentar se encerrou e o jogo foi para a prorrogação. Tudo já se encaminhava para os pênaltis, mas no último minuto, após bate na área, Luis Soares impediu o gol de Gana espalmando a bola em cima da linha, como se fosse um goleiro. O jogador foi expulso pelo Cara, e o outro cara ia fazer a mesma coisa, tá? Percebo que esse cara aqui ia tentar fazer a mesma coisa, mano. Só não conseguiu, né? Se fosse um goleiro. O jogador foi expulso pelo árbitro e o pênalti foi marcado para Gana. Bastava apenas converter o pênalti e Gana estaria nas semifinais. Porém, a Samoa acertou o travessão e desperdiçou a chance, pro desespero de Vou apresentar meu melhor amigo, meu único amigo, um drone. Over. Oi. Dan Cael mandou R$5. Salve. Dois chat Tenebril. Da Copa do Mundo. Quais são suas lembranças com a Copa do Mundo, assim, dos anos 80, que tu assistiu? Dan Cael, obrigado pelos R$5. Doem 6-7. Rapaziada, tem alertas novos, velho. Tem alertas novos, mano. 6-7. Alerta 6-7, alerta de 14, de 11. E o Tenebro, alerta de 100, velho. Tem que doar, mano. Pix GG, mano. Over tem 35. Como é que foram as memórias aí que você tem da Copa de 1986? Essa aí eu não vivi não, filho. Qual foi a primeira Copa do Mundo que tu viu, assim? Tu se lembra, 2002. Né, caralho. 2002, né? Que a gente ganhou. Não viaja em 94? Nem é nascido. Caralho. Bizarro, mano. Seus companheiros e pro alívio de Soares à beira do campo. 2002, aí 2006, o Uruguai até perdeu uma, mas Muslera defendeu 2 cobranças e Louco Abreu de cavadinha sacramentou a classificação do Uruguai. Essa é a hora pra caralho, no fim do sonho da primeira semifinal africana. Após esse acontecimento, Luis Soares se tornou o inimigo número 1 do povo de Gana, sendo chamado até de diabo, embora ele sempre tenha dito que não se arrepende e não vai pedir desculpa, pois não foi ele que perdeu o pênalti. Jabulani. Dentre as várias bolas utilizadas em Copas do Mundo, a que mais ganhou protagonismo foi a da Copa de 2010, a Jabulani. Ela foi extremamente criticada por diversos atletas das mais diversas nacionalidades, sendo comparada a uma bola barata de supermercado ou uma bola de vôlei por ser extremamente imprevisível, mais rápida e fazer curvas quase inexplicáveis, dificultando muito o controle dos jogadores e principalmente dos goleiros. Isso tudo era porque ela era redonda demais. Sim, é meio louco pensar que o que tornava a bola ruim é ela ser redonda, mas o fato dela ser uma esfera quase perfeita fazia com que ela não seguisse uma linha reta e entrasse em crise de movimento mais rápido, alterando sua velocidade e trajetória inesperadamente. Ela foi acusada de ser culpada pelo número de gols extremamente baixo nas primeiras rodadas, ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça aos goleiros, sendo disparada a Copa com mais frangos e falhas. A primeira falta bem batida só foi acontecer no jogo 43. Mesmo mais de 15 anos depois, essa bola segue sendo a mais falada da história recente das Copas. Nossa, vou Se você for assistir qualquer jogo da Copa de 2010 na África do Sul com o volume ligado, você vai ouvir esse barulho de plano de fundo. Pô, isso que é a atmosfera, esse som velho. Nada mais é do que milhares de isso que é a aura, velho. Um instrumento de som. Cara, o estádio parecia até maior, mano. Bizarro essa porra, né? De plano de fundo. Olha isso. Imagina se Albert Santos Dumont ele não inventa o avião. Imagina se ele chega lá e não coloca aquele avião pra voar. A gente não teria os aeroportos, não teríamos os aviões. Então ele começou. Mas esse Michael Underline LP mandou R$1,50. Naquela sexta, no início da sua carreira. Imagina se Silvio Santos ele não começa vendendo caneta, ele não seria o dono do SBT. Então, para ter grandes resultados, a gente tem que aprender a começar. Sempre estar em cima baseado de erros. Para crescer na vida, a gente tem que errar. E é errando que se aprende. Você nunca vai ver ninguém que é grande hoje, que nunca foi pequeno um dia lá atrás. Então aprenda isso. Para começar a você ser grande um dia,
A gente tem que ser pequeno. Muito obrigado, Cauã. Esse som nada mais é do que milhares de vuvuzelas. Apagaram um filme, tá? Mais um. Só que não sei se a gente vai rerolar a roleta hoje, porque o Jotinha saiu, né? Foi dar a buceta. Um instrumento de sopro muito característico da cultura sul-africana. Aqui no Brasil é também conhecida pelo nome de corneta. Seu barulho gerou muita controvérsia e em mais de uma oportunidade a FIFA tentou banir o instrumento, temendo que ele fosse usado como arma ou como publicidade não autorizada. Mas a Federação Sul-Africana bateu o pé e defendeu o objeto como parte essencial da cultura futebolística do país, fazendo a FIFA permitir a vuvuzela durante a Copa. Isso não impediu de diversos atletas e treinadores europeus reclamarem do barulho ininterrupto e extremamente alto, dizendo que prejudicava a comunicação dentro do campo velho. E que dava um efeito quase hipnótico de irritação. Esse Evra aqui, mano, essa bicha nunca ganhou uma Copa, mano. Tá reclamando aí, mano? A UEFA proibiu o uso das vuvuzelas em todas as competições europeias. Olha o racismo, velho. Nacionais do que velho nojo, continente. velho. Outros argumentos em prol da proibição são a possibilidade do instrumento gerar danos auditivos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tadinho, gente. A proliferação de germes e seu barulho ser desconfortável para animais. Oh. Pô, os caras morrendo lá escravizados no Catar, velho, a FIFA não fez nada, né? Agora os animais, velho... Oh. Outro acontecimento marcante da edição de 2010 do Mundial foram as previsões do polvo Pou. Ele foi um polvo pescado na Itália, mas residia em um aquário na Alemanha, que ganhou relevância na Eurocopa de 2008 ao prever os resultados da seleção alemã, acertando 4 dos 6 palpites. A previsão era feita quando, antes dos jogos, Pou era colocado perante 2 caixas de mexilhões, cada uma com uma bandeira de uma seleção, e a caixa escolhida para ele se alimentar era interpretada como a previsão do vencedor do confronto. Na Copa de 2010, Pou melhorou ainda mais seu retrospecto. Isso é bizarro, Afinal, mano. Acertou todos os 8 resultados, inclusive cravando a eliminação da seleção alemã para a Espanha e o título espanhol sobre a Holanda. Existia uma teoria de que Pou tinha uma preferência pelas cores da bandeira alemã. Afinal, ele escolheu o país em todas as 6 ocasiões em 2008, mas isso não faz sentido uma vez que a espécie de Pou não enxerga cores, e na Copa ele acabou apostando contra as cores alemãs duas vezes, uma delas contra a possante Sérvia, e ele acertou as duas. Ele é o Pou, veio velho. A falecer poucos meses depois da Copa, que isso, em mano? outubro de 2010, Queima de arquivo, viado. Queimaram o Pou, mano. de causas naturais. Aham. Sem nunca errar um resultado. Aham, de Copa do Mundo. sei. Causas naturais, né? Caralho, passaram um animalzinho, Durante a velho. cerimônia de abertura da Copa do Filho da puta, mano. de 2010, surgia no Twitter uma indignação com Cala os a boca, comentários Galvão. do falante narrador brasileiro Galvão Bueno, que segundo os internautas, não parava de falar por um segundo. O assunto foi tão comentado que chegou aos Trending Topics da plataforma, a lista dos assuntos mais falados do site, fazendo com que alguns gringos vissem e não entendessem o que significava aquilo. Nesse momento vem à tona o lendário personagem da internet brasileira, Cid, do blog Não Salvo. Tu acha que o Cid, Over, é a maior personalidade da internet brasileira, assim, na história? Acho que não. Acho que o Cid é bem pouco lembrado, inclusive. Não pelo que ele é lembrado, né? Pelo que ele fez, assim. Mas o que ele fez demais também, né? Cara, criou o Não Salvo, que era um site extremamente popular. Subiu essa hashtag do Cala a Boca Galvão. Participou do sócio do La Fênix. Sócio do Não Fez aquele Ovo. vídeo falso, né, da Coreia do Norte ganhando a Copa. Fez o vídeo da Coreia do Norte. Não Ovo. Deu origem a Luigi, deu origem a Magalzão. Deu origem a Isso é Brochada, verdade. né? O cara criou Brochada, mano, sem querer. Live RL também, ele foi um dos primeiros a fazer no Brasil. Quase mandou a Anitta pro Acre também, né, na votação. Quase mandou a Anitta pro Acre. Não, o cara é foda. O Não Ovo era o meu podcast favorito. Cara, e tem um tempo, assim. muito youtuberzinho famoso que ficou famoso por causa do Não Salvo, tá? O próprio Castanhari fala, quando ele começou o canal, ele ficava mandando e-mail pro Não Salvo, falando, nossa, olha esse vídeo aqui que eu vi, que foda. Aí mandava o vídeo dele, tá ligado? Acho que teve um dia que o Cid divulgou essa porra no site lá e estourou. Popularizou o Sou Foda.
É verdade. O Vitinho nessa foda. Pois é, fez o cara ganhar o Puskás. É, mano. Ele compartilhou um vídeo institucional em inglês dizendo que Galvão era uma espécie de ave ameaçada de extinção. E a cada tweet com a frase "Cala a boca, Galvão" geraria 10 centavos de doação para a conservação da espécie. Help us save the Galvan birds. Cala a boca Galvão is a campaign on Twitter which focuses on spreading the word about Galvan, a very rare kind of bird native to Brazil. Every year, more than 300,000 Galvan birds are killed during carnival parades. Their colourful feathers are sold on black markets. Every tweet with Cala a boca Galvão generates a donation of 10 cents to the Galvan Birds Foundation. Esse vídeo gerou confusão entre os não falantes de português que aderiram à hashtag achando que estavam ajudando o pássaro, o que deu ainda mais força para a campanha permanecer nos Trending Topics do Twitter por mais 14 dias. Um recorde absoluto na plataforma. Olha isso, cara. O termo "Cala a boca, Galvão" ficou tão grande que era impossível ignorar. E foi citado no New York Times, no El País, além, é claro, da retratação do próprio Galvão a respeito, que levou no bom humor. Eu tenho um amigo que deve estar morrendo de rir. Onde ele estiver nesse momento, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom, que é o Ayrton Senna. Ele deve estar morrendo de rir. E o Ayrton tinha as orelhas meio grandes assim, ó. Então eu chamava ele de Dumbo. E ele me botou o apelido de papagaio. Então, no meio da fala, as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha viado. O papagaio, que é o papagaio Galvão, eu tô com o papagaio Galvão, não abro, tô fechado na campanha, vamos em frente. É tudo brincadeira. Tinha um joguinho do Cala a Boca, que o meu filho Luca, que tem 9 anos, quando tinha 5, um dia disse assim: pai, calei sua boca 5 vezes. E eu morri de rir. Achei muito engraçado. Faz parte, é muito legal. A seleção rapaziada. Foi 40 minutos, mano. Acabou, velho. Tá, vamos continuar esse iceberg da Copa aí. A gente parou na camada 2. Sim, Otsukuna, eu sou o Eucaps, cara. Gente que estava jogando Night Rain com você e com o Jotinha dias atrás. Então. Cara, eu não sei, porque eu acho que nenhum desses filmes é bom, o VXT. Mas eu não sei qual que é ruim, de ruim mesmo, de ruindade, e qual que é ruim de, tipo, pô, é ruim. Beleza, cara, o Until Dawn é ruim de ruim, assim, ruim mesmo. Porque tem uns que é ruim, tipo, pô, ruim, engraçado, né? Tem uns que é ruim de, caralho, esse aqui é foda, mano. Bora, Tsukuna. Eu só não curto jogar o Night Rain de duo, cara. Eu acho cansativo, tá ligado? Esses dias o Jotinha falou que tu tava querendo jogar. Só que, mano, jogar de duo é triste. O mapa é muito grande pra... Do Resident Evil ou Tonex? Vamos continuar esse iceberg, né? 5 vezes. E eu morri de rir. Achei muito engraçado. Faz parte, é muito legal. A seleção suíça entrou para a história ao ser a primeira e única equipe a não sofrer gols em uma edição de Copa do Mundo. O feito se torna ainda mais impressionante ao constatar que eles conseguiram a façanha de serem eliminados sem perder e sem sofrer nenhum gol. Na fase de grupos, passaram na liderança do grupo G, após empatar com a França em 0-0 e bater Togo e Coreia do Sul por 2-0. Nas oitavas de final, ficou no 0-0 com a Ucrânia durante os 120 minutos de bola rolando e a partida foi para os pênaltis. Nas penalidades, o sonho suíço sucumbiu. Eles desperdiçaram as suas 3 cobranças, enquanto a equipe ucraniana não marcou apenas um, avançando para as quartas de final com a vitória por 3-0 nos penais. A seleção brasileira de 1982 é considerada por muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Ficou conhecida pelo estilo de jogo bonito e ofensivo. Botou o Flamengo na seleção, como acabou, principal favorita para a Copa de 1982. Na fase de grupos venceram os 3 jogos Botou Zico, acabou, velho. Botou Zico, acabou, velho. Até as quartas de final, onde precisava liderar um triangular com a Argentina. Eu lembro dessa seleção. Como a Itália venceu a Argentina por 2-1, e o Brasil venceu a Argentina por 3-1, o Brasil ia para o jogo decisivo contra os italianos precisando apenas do empate. E não parecia difícil, afinal a Itália tinha vencido apenas um jogo naquela Copa, e passava por uma grande crise. Só uma tragédia para tirar o Brasil da competição. Porém, quando a bola rolou,
a história foi outra. A seleção italiana explorou as deficiências defensivas daquele time e Paolo Rossi, que estava há 2 anos sem jogar por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, marcou os 3 gols da vitória italiana por 3-2, que de forma surpreendente eliminou a seleção psicopata, cara. daquela Copa. Em um dos eventos mais traumáticos para o futebol mundial. Doente, viado. Muitos dizem que aquele resultado no estádio do Sarriá vamos do ano, Tonex. Bonito, e que a partir dali, o jogo defensivo e truncado começou a ser um modo que imperava nos anos seguintes. Então que perseguição é essa, mano? Em 1966, Inglaterra e Alemanha decidiam a final da Copa do Mundo em Wembley. Ao final dos 90 minutos, a partida estava empatada em 2-2 e a decisão foi para a prorrogação. Aos 11 minutos do tempo extra, o inglês Geoff Hurst acertou um potente chute. A bola bateu no travessão e quicou em cima da linha do gol antes da zaga alemã afastar. O árbitro ficou indeciso se a bola tinha entrado ou não, mas após consultar o bandeirinha, ele optou por confirmar o gol e dar vantagem aos donos da casa. Esse gol fantasma obrigou a Alemanha a se expor e no último minuto sofreu o golpe de misericórdia, coroando assim a seleção inglesa com seu primeiro e único campeonato mundial. Diversas simulações foram realizadas Cara, que roubo, velho, que nojo, velho. Usando todos os tipos de tecnologias de tira-teima, e se tornou um consenso de que a bola não cruzou inteiramente a linha, e portanto não foi gol. A única análise que se posicionou diferente disso foi feita pelo canal de TV inglês Sky Sports em 2016. Esse se tornou o mais famoso e polêmico gol fantasma da história do futebol, e o termo Wembley Tor vem do alemão, que significa o gol de Wembley. Ah, isso aí é famoso. 44 anos depois do gol fantasma de Wembley, Inglaterra e Alemanha se reencontravam em um jogo de Copa do Mundo. Sacanagem, dessa vez pelas oitavas de final na África do Sul. Os alemães levavam a melhor e venciam por 2-1, mas a Inglaterra partiu para cima em busca do empate. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, Lampard acertou um chute que bateu no travessão, quicou dentro do gol antes de bater novamente no travessão e o goleiro Neuer agarrar. O juiz uruguaio Jorge Larrionda e seu assistente cara, esse é muito absurdo, cara. O gol. Pra indignação que esse entrou muita bola, viado. Olha isso, não cara. É que a bola entrou pouco. Ela entrou muito, mais de 30 centímetros pra dentro do gol. Olha isso, cara. Negado, os ingleses perderam o ímpeto e viram a Alemanha ampliar para 4-1 e ir para as quartas de final com o doce sabor da vingança, em um lance ainda mais absurdo do que em 66. A camisa amarela da seleção brasileira é um dos uniformes mais reconhecidos e vencedores da história do futebol mundial, o símbolo nacional mais popular do país. Só que ela não foi sempre amarela. No início, o uniforme da seleção brasileira era inteiramente branco com detalhes azuis. Essa foi a combinação que a seleção brasileira utilizou nas primeiras 4 Copas do Mundo. Porém, após o trauma do Maracanaço, a coisa acabou sobrando até para o uniforme. O conjunto branco ficou com a pecha de azarado e foi aposentado. Nunca mais essas cores foram utilizadas em um jogo de Copa do Mundo. Em 1952, um concurso foi idealizado para escolher o novo uniforme do Brasil no jornal Correio da Manhã. E dentre as mais de 200 propostas, o vencedor foi Aldir Garcia, de apenas 18 anos na época. E assim, nasceu o principal uniforme da história do futebol. A camisa branca do Brasil só voltaria a ser utilizada em um amistoso em 2004 e posteriormente na Copa América de 2019, em comemoração ao centenário do primeiro título da seleção. Sérvia e Montenegro foi um país bem curioso que existiu de 2003 a 2006 como sucessor da Iugoslávia. Ele surpreendeu nas eliminatórias europeias e conseguiu a vaga para a Copa de 2006, jogando a Espanha para a repescagem e eliminando a Bélgica. Na Copa do Mundo, eles foram sorteados no difícil Grupo C, ao lado de Argentina, Holanda e Costa do Marfim. Porém, 6 dias antes da estreia na competição, houve um referendo de independência de Montenegro, separando, portanto, os países e encerrando a união estatal. Ou seja, quando a seleção de Sérvia e Montenegro entrou em campo no dia 11 de junho contra a Holanda, o país não existia mais. Muito em função disso, o não-país fez a pior campanha da competição.
perderam na estreia por 1-0 para a Holanda, levaram uma goleada por 6-0 da Argentina, em que Messi marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo, Caralho, e na rodada velho. final levaram a virada após saírem ganhando por 2-0 da Costa do Marfim. Esses 3 jogos foram as últimas vezes em que o hino da Iugoslávia foi oficialmente executado, fortemente vaiado pela torcida e com os próprios jogadores decidindo não cantar. Apesar da seleção ser Sérvia e Montenegro, dentre os 23 jogadores que foram para a Copa, apenas 2 eram montenegrinos. O único titular era o goleiro. O resto do elenco era formado por sérvios. Opa! Durante o período de preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014, surgiram diversos protestos e campanhas contrárias à realização do evento no país. Diversos movimentos sociais organizaram passeatas e manifestações nas capitais onde seriam realizados os jogos, criticando os altos gastos governamentais com a Copa em detrimento dos baixos investimentos em serviços públicos que estavam cada vez mais nesses protestos. Os protestos ainda reivindicavam por políticas de moradia, o fim da militarização urbana e violência policial. Nessa época, emergiam no Brasil os chamados Black Blocs, uma tática anticapitalista caracterizada por suas roupas e máscaras pretas que realizavam ataques a corporações multinacionais e ao governo. Toma, Os manifestantes velho. Heróis, tinham grande velho. apoio popular e Heróis, há menos de velho. 2 meses da Copa, pesquisas indicavam que menos da metade dos brasileiros concordavam com a realização do torneio no país. E 55% dos entrevistados acreditavam que o evento traria mais mal do que bem aos brasileiros. Apesar de tudo isso, o torneio aconteceu normalmente e com o passar do Não fui, tempo, a Bernardo. opinião pública se reverteu de forma favorável a ele. Eu tava ocupado caçando pra jantar, né? Não tinha dinheiro pra ir na Copa do Mundo, Durante não. as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, França e Irlanda vida ficaram era em difícil, segundo velho. lugar de seus grupos. Por isso, elas foram para a Vamos dando, repescagem. E se quisessem as passagens para a África do Sul, teriam que vencer a outra. O jogo de ida foi vencido pelos franceses por 1-0, Teve jogo no Tocantins, mas na sim. volta os irlandeses deram o troco e venceram pelo mesmo placar. Com o agregado empatado, o jogo foi para a prorrogação e em uma cobrança de falta da intermediária, Henry dominou a bola dando 2 toques com a mão e cruzou para Galas marcar de cabeça o gol de empate. O árbitro não viu o toque intencional e mesmo com os eloquentes protestos dos irlandeses, manteve o Que gol. roubo é esse, mano? Dava à França a vaga na Copa do Mundo Olha isso, cara. e eliminava a Irlanda. Após o incidente, a Federação Irlandesa e o governo do país pediram à FIFA que o jogo fosse anulado e rejogado, ou então que a Irlanda fosse autorizada a entrar na Copa do Mundo, abrindo uma 33ª vaga. Mas a FIFA rejeitou os pedidos. Henry cogitou até se aposentar da seleção por conta das reações ao jogo. Admitiu que dominou a bola com a mão e chegou a dizer ser favorável ao jogo ser anulado. O árbitro também cogitou a aposentadoria. Os donos da rede Pizza Hut prometeram pizzas grátis para cada gol sofrido pela seleção francesa na Copa. E talvez essa ideia tenha trazido um razoável prejuízo aos estabelecimentos. Após a classificação no mínimo conturbada para a Copa, a França foi sorteada no grupo A, ao lado dos anfitriões, do México e do Uruguai. Depois de empatar com o Uruguai na estreia, os franceses enfrentavam o México. No intervalo desse jogo, ainda em 0-0, a Anelka teve uma discussão bem acalorada com o treinador Raymond Domenech, com ofensas e xingamentos bem graves no momento em que o treinador o sacou do jogo. No segundo tempo, o México fez 2-0 e derrotou os franceses. Mas o pior ainda estava por vir. Todos os jornais franceses no dia seguinte repercutiam a discussão entre a Anelka e o treinador, que alguém do vestiário vazou. A Anelka se recusou a pedir desculpas, e por isso foi mandado de volta para a França, expulso da delegação. Essa decisão desagradou muito os outros atletas, que organizaram uma greve e se recusaram a treinar no dia seguinte. Chegaram de ônibus no CT, atenderam os fãs e voltaram para o ônibus. Essa atitude provocou desgaste com diversos ex-jogadores e até com políticos no país, em um ponto que até o próprio presidente estava tentando lidar com a situação. Com a seleção no olho do furacão, eles ainda tinham que enfrentar os donos da casa e não dependiam mais de si para classificar. E obviamente, o resultado não poderia ser outro. Foram derrotados novamente por 2-1 e todos voltaram para casa bem mais cedo do que o planejado.
Alguns dos jogadores mais influentes daquele elenco foram punidos pelo comitê de disciplina da federação. Além de Anelka, que pegou um gancho de 18 jogos fora da seleção nacional, teve o capitão Evra fora por 5 jogos, Ribéry por 3 e Toulalan por 1. Durante as Copas de 1998 e 2002, a FIFA adotou a regra do gol de ouro, ou seja, após uma partida eliminatória terminar empatada, seriam adicionados 2 tempos de 15 minutos, conhecidos como prorrogação. A diferença é que se alguma equipe marcasse o gol durante esse período, o jogo seria encerrado imediatamente e a vitória iria para o time que marcou. 4 jogos foram decididos por essa regra. A França eliminou o Paraguai em 98, em 2002, Senegal eliminou a Suécia, a Coreia do Sul eliminou a Itália e a Turquia eliminou Senegal. Essa regra foi feita pensando em incentivar as equipes a serem ofensivas e aumentar a emoção, só que o efeito acabou sendo exatamente o contrário na prática. As seleções acabavam jogando a prorrogação com uma postura muito defensiva, temendo sofrer o gol decisivo. Por isso, essa regra só durou por 2 edições. A expressão elefantes brancos se refere a projetos públicos ou construções caríssimas, mas que acabam sendo subutilizadas e possuem um custo de manutenção altíssimo, o que as torna inúteis. No caso da Copa do Mundo, estamos falando de estádios e arenas carérrimas que após o período da competição acabam não sendo mais utilizadas e ficam apodrecendo e apenas gerando dívidas e mais custos a troco de nada. A Copa que mais gerou elefantes brancos para o seu país possivelmente foi a da África do Sul, em que apenas um ou outro estádio recebe partidas de futebol com frequência e os outros vivem de jogos de rugby, feiras, casamentos, qualquer coisa que amenize o grande prejuízo que é manter as estruturas. Não precisamos ir muito longe para ver exemplos desse tipo. A Copa aqui no Brasil deixou de herança alguns elefantes brancos. Por exemplo, a Arena Pantanal acabou ganhando utilidade com o Cuiabá nas divisões de cima do futebol brasileiro, da mesma forma que a Arena da Amazônia com o Manaus e mais recentemente com o Amazonas. Mas fora elas, basta ver o desespero que é para mandar jogos lá no Mané Garrincha, em Brasília. Tem também a Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Caralho, é assim o principalmente a Arena Pernambuco, que é a mais inexplicável, sendo localizada longe do centro, no meio do mais absoluto nada, e com os 3 grandes clubes do estado já tendo seus estádios muito bem estabelecidos. Caralho! A FIFA tem explorado medidas para evitar... 60 mil pessoas cabem no estádio do Santa? Tá errado essa porra aí, não tá não, viado? inexplicável, sendo localizada longe do centro, no meio do mais absoluto nada, e com os 3 grandes clubes do estado já... 60 mil isso aqui, viado? Porra! Tendo seus estádios muito bem estabelecidos. A FIFA tem explorado medidas para evitar esse tipo de obra. Por exemplo, na Copa do Catar fizeram um estádio que foi completamente desmontado após o final da competição. Filó foi o primeiro jogador brasileiro a ser campeão da Copa do Mundo. Após uma boa passagem pela Lazio, ele chamou a atenção da seleção italiana, que estava recrutando descendentes ao redor do mundo para reforçar sua seleção. Times, hein, rapaziada? Vamos sendo considerado um cidadão italiano por ser filho de mãe italiana, Dead or Alive vai ganhar, velho. Vamos deixar, velho. Mundial com a Itália em 1934. Ele entrou em campo apenas no primeiro jogo, a goleada por 7-1 sobre os Estados Unidos. Itália e Alemanha se enfrentavam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 1970. Essa partida entraria para a história como o jogo do século. Os italianos começaram pressionando e conseguiram abrir o marcador logo aos 8 minutos. O placar continuou assim por boa parte do jogo. A Alemanha partiu para cima, mas não conseguia ser efetiva. Teve uma bola na trave e 2 salvas em cima da linha pela defesa italiana. Uma delas nessa entregada absurda do goleiro italiano. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, no apagar das luzes, a Alemanha consegue o gol de empate no último lance. E leva o jogo para a prorrogação. E foi aí que essa partida ganhou contornos históricos. Ainda no segundo tempo, o alemão Franz Beckenbauer tinha sofrido uma falta na entrada da área. Só que ele continuava sentindo muita dor. Foi quando o médico chegou à conclusão que o atleta tinha deslocado o ombro. Só que sua seleção já tinha feito as 2 substituições permitidas. Foi então que, para não deixar seus companheiros com 1 a menos, ele optou por jogar a prorrogação com o braço imobilizado.
Logo nos primeiros minutos do tempo extra, a zaga italiana se embanana toda e a bola entra de mansinho para deixar a Alemanha em vantagem pela primeira vez no jogo. Mas não por muito tempo, porque 4 minutos depois foi a vez da defesa alemã retribuir o favor e entregar o gol de empate. Ainda antes do fim da primeira parte da prorrogação, em um contra-ataque, os italianos retomaram a liderança. Não perca a conta, está 3-2. No segundo tempo, Gerd Müller empatou novamente o jogo para a Alemanha, de cabeça após cobrança de escanteio. Só que enquanto a transmissão ao vivo passava o replay, os italianos deram a saída de bola e rapidamente marcaram o quarto gol. Aquele que seria igual no Vasco, viado. Da classificação. Foram 7 gols, sendo 5 deles nos 30 minutos da prorrogação, o que rendeu a placa no Estádio Azteca como o jogo do século. E a Itália meio que fez tudo isso para acabar tomando 4 do Brasil naquela final. Toma, vadia. Você provavelmente já se deparou com algum vídeo da seleção brasileira de 2006 no Twitter ou no Instagram com a legenda de Aura ou qualquer coisa do tipo. E de fato, poucas seleções na história tinham jogadores tão habilidosos quanto o Brasil de 2006. Em particular, se destacava o ataque formado pelo chamado Quadrado Mágico, composto por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo. As expectativas não podiam ser maiores quando na Copa das Confederações o Brasil foi campeão amassando a Argentina por 4-1 na final e sem Ronaldo, que optou por não jogar a competição para se preparar para a Copa. Porém, como já dito, a Copa das Confederações só serve para iludir, e na hora H a seleção fez jogos extremamente medíocres. Passou de seu grupo. É porque o Zizinho, que tava jogando muito, o Cicinho, né, que tava jogando muito, e o Gilberto não jogaram, né? Porque o vagabundo do Roberto Carlos e do Cafu tinha que jogar a Copa. Roberto Carlos que foi ajeitar o meião. E aí a gente tomou o gol da França, né? Foi campeão amassando a Argentina vagabundos, por 4-1 velho. na final e sem Ronaldo, que optou por vagabundos, não jogar a competição velho. pra se Vagabundos, preparar pra velho. Copa. Porém, como já dito, a Copa das Confederações só serve para iludir. E na hora H, a seleção fez jogos extremamente medíocres. Passou de seu grupo e pelas oitavas de final porque enfrentou adversários muito fracos. E na primeira seleção forte que teve pela frente, a França, acabou eliminada. Há quem culpe a troca de Robinho por Ronaldo, a preparação em Vegas, ou os laterais, enfim. Cara, pode ser esse aí, Otonex. Eu acho mais resenha do Letterboxd, né? Pra gente ver o que a rapaziada tá colocando aí no Letterboxd dela. Ó, esse aqui já me chamou a atenção. 5 estrelas, Naruto Ultimate Ninja Storm 1. O que falar de uma coisa dessas aqui, né? Sem palavras, né, velho? Enfim, motivos não faltam. Fato é que essa seleção de 2006 nunca foi tão forte em campo quanto no papel. No jogo da eliminação para a França em 2006, o estrelado time brasileiro ameaçou a meta francesa. Cara, alguém pagou um cooldown aí, velho. No segundo tempo, Zidane cobrou falta na lateral e encontrou Henry completamente sozinho na área brasileira para marcar o gol que eliminaria os atuais campeões do mundo. A marcação resistente no autor do gol foi o que mais chamou a atenção. Roberto Carlos vagabundo, velho. Para colocarem a culpa no atleta mais próximo. Começou a se dizer que Roberto Carlos deixou de marcar Henry porque estava arrumando o meião. E a imagem realmente mostrava óbvio, né? O atleta inclinado com as mãos nos joelhos, sem dar nenhum indício que precisava marcar alguém. A grande repercussão desse lance... Esse vagabundo ainda fala, não, mas não era problema meu, né? Demorou para colocarem a culpa. O Roberto Carlos é baixinho, não sei o quê. Foda-se, cara. O Henry fez o gol com o pé, mano. Culpa no atleta. O Henry não precisou pular pra fazer o gol, não, cara. Tá mais próximo. Ele só esticou o pé, mano. Se dizer que Roberto Olha Carlos isso. Deixou de... E o cara aqui, parado, vagabundo. Marcar Henry. 1, 2, 3, 4, 5 caras contra 1, 2, 3. Porque estava arrumando o meião. E a imagem realmente mostrava o atleta inclinado com as mãos nos joelhos, sem dar nenhum indício que precisava marcar alguém. A grande repercussão desse lance acabou gerando a aposentadoria do lateral com a camisa amarelinha. Ele se defendeu e disse que não deveria estar marcando ninguém. Só esticou o pé. Só esticou o pé, cara. Defendeu e disse que não deveria estar marcando ninguém. Afinal, ele tinha 1,68 de altura e, portanto, nenhuma chance de ganhar pelo alto. Ainda mais marcando Henry com 20 centímetros a mais. O problema, segundo ele, foi de uma jogada de linha de impedimento que não foi bem executado.
Mesmo a versão do lateral fazendo mais sentido, Vagabundo. a história do meião pegou e entrou pra sempre no folclore do futebol brasileiro. A acusação do meião geralmente é atribuída ao Galvão Bueno. Porém, apesar da relevância dessa história, não existem trechos disponíveis na internet desse Brasil e França, onde Galvão menciona Roberto Carlos mexendo no meião como culpado pelo gol. Se olharmos a análise de pós-jogo, Galvão é inclusive bem razoável com a situação e não coloca a culpa diretamente no atleta. Vídeo de FIFA é 2 vezes o valor. Salve, cachorro. Cara, depende, né? Que vídeo de FIFA? É um vídeo do cara jogando FIFA, é um vídeo dos melhores momentos do Charcão. Tá tendo filme aí, ó, cachorro. Cada R$1 é um ponto em algum filme, tá? Se tiver alguma preferência de filme aí quando for doar, não esquece de deixar o teu voto, né? Mas eu acho que não era não, cara. Não era 2x não. Mas depende do tipo de vídeo também, né? O Baltar é resenha, né? O Baltar falando de FIFA é resenha. Ele não acompanhou exatamente o Thierry Henry que andou por ali. Olha lá, ele ficou parado. Exatamente. O Mikael jogando FIFA. E ali ele ficou parado. Estranho, né? Estranho, né? Achei o cachorro feliz, eu tinha virado cachorro neutro. Ele sumiu, cara. Ele cobraram e ele ficou parado. É verdade. Vale também dizer que a rixa de Roberto Carlos com o narrador era antiga. Na Copa de 98, o lateral cedeu o escanteio que originou no primeiro gol da França na decisão. E Galvão foi bem duro nas críticas. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou o escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane, bola no chão, gol da França. Roberto Carlos é um vagabundo, velho. Ah, tem a planilha do... 4 anos. A planilha que o Dan Cael mandou, né, dos donates. Deixa eu ver aqui. Caralho, teve donate que ainda não saiu. É, o de 14 aparentemente não saiu aí, rapaziada. Tá aí a planilha de donates. Cada real tem, né? Chat chega tá mudo, David Jones Gato Preto, meu único amigo um drone, Dan Antunes, pousaram no meu chuveiro, In This Room Right Now, Bruno Mars Cover, John Wesley, Giovanni Susto, PC Siqueira Over, Bahia Molesta dançando, não era entrega, Bebê nos pneus, eu vi a morte de perto, Entendista careca, faz isso não, Dan Antunes, que o Bay 67 autista. Aí, velho. Depois do gol de mão de Maradona contra a Inglaterra, a Argentina chegava à Copa de 1990 como atual campeã. Tá aqui o documento do meu carro no meu nome e sem falar no comprovante de pagamento dos meus Cachorro Feliz mandou R$14. Que porra é essa, mano? Hitman. Toma jeito de homem, caralho. Vai traficar onde falando desse jeito? Vira homem, moleque. Você não é homem, Matue, não pode, bro. Foda-se, bro. Essa não tá, viado. Cachorro felizão, obrigado pelos 14. Olha aí, cachorro voltou no ritmo, hein, viado? Eita porra, Hitman passou, velho. Hitman virou, velho. Hitman virou, velho. Hitman virou pra caralho, velho. Deixa eu só ver que vídeo é esse. Pô, esse cara, acho que a gente já viu esse vídeo em live. Sem sacanagem, mano. Umas 10 vezes, cara. Pô, esse é clássico, cara. Vagabundo! Vagabundo, ladrão! Vagabundo, ladrão! Covarde! Covarde! Vagabundo! Vagabundo! Seu vagabundo! Vagabundo! Ai, cara, vai tomar no cu, mano. Vamos terminar esse aqui. Nossos hermanos começaram mal e perderam na estreia para Camarões, precisando se recuperar frente à União Soviética. Cara, eu não sei, né, qual vai ser. O que der aí, né? O que achar mais fácil. Os dois devem ser uma bosta.
O ritmo que achar mais fácil aí a gente vai ver. Soviética. Logo. Isso se a gente vê o ritmo, né? Isso se a gente vê o ritmo. Por quê? Porque alguém pode doar pra outro filme, né? Não é não? Não é não, rapaziada? Until Dawn, Dead Rising, Far Cry, Max Payne. Esses são resenhas. Esses são resenhas pra caralho, velho. Vou tirar aqui o... Substituir o valor. O ritmo agora tá com 30, hein? O ritmo passou o Dead or Alive. Oficialmente o ritmo passou o Dead or Alive. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Depende de vocês. No começo do jogo, quando a partida estava 0-0, em cobrança de escanteio, os soviéticos iriam abrir o placar, mas Maradona na primeira trave com a mão evita o gol. O juiz, novamente, não vê irregularidade. Opa, eu também não vi. Sairia vencedora por 2-0. Doa isso, não doa nada, cara. É membro do Aizen Cans e aqui não doa nada, velho. A seleção argentina se classificou como terceira colocada do grupo e terminaria quase vencendo a Copa, perdendo apenas na decisão para a Alemanha. A Austrália, como todos nós sabemos, é um país da Oceania. Talvez, se você não for muito bom em geografia, seja um dos únicos que você conhece lá. Apesar disso, a seleção não disputa as eliminatórias com seus vizinhos. Desde 2005, a Austrália decidiu abandonar a Confederação da Oceania para se juntar à Confederação Asiática, buscando disputar competições em um nível mais alto. Afinal, praticamente todas as seleções da Oceania são amadoras, e também maiores chances de jogar a Copa do Mundo, pois os asiáticos possuíam vagas diretas, enquanto o vencedor da Oceania ainda tinha que passar por uma repescagem para aí sim disputar a Copa. E na prática isso se tornou extremamente efetivo. Afinal, o país que só tinha jogado a Copa em 1974 se tornou presença frequente na competição, tendo participado de todas as edições depois de 2006, o que ainda por cima trouxe mais visibilidade para os seus jogadores. É verdade. O uso de cartões no futebol se deu na edição de 1970 da Copa do Mundo. Eles foram introduzidos para superar barreiras de idioma e as decisões do árbitro ficarem mais claras tanto ao público quanto aos jogadores. Afinal, era bem difícil um árbitro escocês se comunicar em um Paraguai e Suécia disputado no Brasil, por exemplo. A ideia veio do árbitro inglês Ken Aston, após na partida das quartas de final da Copa de 66, entre Argentina e Inglaterra, o juiz expulsar o capitão da seleção argentina sinalizando com um indicador. Porém, ele não entendia o que o juiz queria dizer e só depois de muito tempo foi convencido a deixar o campo. E isso fez o árbitro pensar em uma forma universal de sinalizar esse tipo de advertência. Foi então que, inspirado nos sinais de trânsito, foi idealizado o cartão amarelo para infrações com advertência e vermelho para expulsão. O Jotinha pode se fuder, velho, que tal? Testar o conceito na Copa de 70 e com sucesso o implementou de forma definitiva. Jotinha pode dar o cu, velho. O primeiro cartão amarelo seria aplicado ao soviético Assashani na abertura da Copa de 70. Já o primeiro cartão vermelho só seria dado na Copa de 74 ao chileno Carlos Caselli. Ao longo da história quase centenária da Copa do Mundo, houveram muitas mudanças pelo globo. No total, 7 países que já jogaram Copas não existem mais. Eu fiz um vídeo sobre isso há 4 anos atrás, mas eu vou dar um resumo aqui porque ele é meio antigo. Foram eles a Iugoslávia, que se diluiu em 7 países diferentes nos Balcãs, após um longo processo de guerras e disputas, a Sérvia e Montenegro, que até certo ponto era o que restava da antiga Iugoslávia, e já foi explicada nesse iceberg, a Tchecoslováquia, que se dividiu pacificamente entre Tchequia e Eslováquia, como o nome sugere, a União Soviética se desmembrou em 15 repúblicas independentes, a Alemanha Oriental, que se unificou com a Ocidental e se tornou um só país, o Zaire, que anos depois de sua participação voltou a se chamar República Democrática do Congo, e as Índias Orientais Neerlandesas, que participaram da Copa ainda como uma colônia holandesa e depois da independência passaram a ser a Indonésia. Nesses casos, existe uma seleção que herda os recordes, estatísticas e títulos. A única exceção é a Alemanha Oriental, que não tem um herdeiro de fato, pois a Alemanha ficou com o histórico da Alemanha Ocidental. E uma só seleção não pode disputar a Copa 2 vezes, e as 2 Alemanhas disputaram em 74.
Preguinho foi o primeiro capitão e primeiro jogador a marcar um gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo, contra a Iugoslávia, na derrota por 2-1. Jogador do Fluminense, a curiosidade principal é que Preguinho era atleta de 10 modalidades diferentes, das quais por 8 delas ele foi campeão. São elas: futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa. Argentina e Nigéria é um jogo que parece acontecer em toda a Copa do Mundo. É impressionante como a seleção da Nigéria atrai a seleção. Isso é verdade. Os nigerianos jogaram 6 Copas do Mundo e em 5 delas caíram no mesmo grupo da Argentina. A única vez que isso não aconteceu foi em 98, mas em 94, 2002, 2004... Cara, não foi contra a Nigéria que o Messi fez aquele golaço do caralho dele? Pera aí. Cara, eu vou ter que fazer um macuca aqui absurdo, tá? Pera. É proposital? Por que seria proposital, amigo? O gol que o nego falava que era o mais bonito da Copa, né? Eu acho que não, tá? Mas... de fato é um golaço, tá? O domínio dele, o passe, jogo da Copa. Eu tava aqui em casa e tinha um primo meu, assim, mais velho, que tava assistindo, torcendo pra Argentina se fuder, né? Que acho que se a Argentina perdesse esse jogo aqui, ela... eu não lembro se isso aqui é oitavas ou se é fase de grupo, mas eu lembro que se a Argentina perdesse, tava fodida. E a Nigéria não tava mal no jogo, não. E aí eu lembro que ele tava, mano, torcendo pra caralho pra Argentina se fuder, assim. Aí eu cheguei na sala. Eu lembro, cara, eu juro pra vocês, quando a bola chegou, tipo, mais ou menos aqui no meio campo, e eu vi esse passe, eu falei, cara, o Messi vai fazer um gol. Aí ele olhou assim pra mim e falou, vai porra nenhuma. Porra, que gol lindo, cara. Parabéns pro Messi. Nigéria e Argentina foram sorteadas lado a lado na fase de grupos. Além de ser um dado muito curioso, o que mais chama atenção é que foram todas em um espaço muito curto de tempo. E o retrospecto é catastrófico. A Argentina venceu absolutamente todos esses confrontos. Esse tópico se refere a um cântico da torcida inglesa criado em 1996, quando o país sediou a Eurocopa e a banda britânica The Lightning Seeds lançou a música Three Lions, em referência ao escudo da seleção inglesa. A frase It's Coming Home diz respeito ao país estar finalmente sediando um torneio de futebol. O último havia sido a Copa de 66. Porém, com o tempo, a frase acabou ganhando outro significado, como se a taça estivesse voltando para o país que criou o futebol, a Inglaterra. Só que com os constantes fracassos do English Team em conquistar basicamente qualquer troféu, a música acabou ganhando uma conotação negativa e a frase é usada para zoar os torcedores. O único título conquistado pela seleção inglesa segue sendo a Copa do Mundo de 1967. Caralho, velho. Isso vai mudar esse ano, velho. Isso vai mudar esse ano, velho. Esse ano é do Cole Palmer, Copa velho. Do Mundo foi entre Uruguai e Argentina. Porém, as duas equipes não conseguiam entrar em consenso sobre a bola que a partida seria disputada. Os argentinos queriam utilizar o seu modelo Chanto, que era ligeiramente menor e mais leve do que o modelo T dos uruguaios. A única forma de resolver o impasse foi que os times concordassem em usar cada bola. Alguém lembra aí quanto tempo faz que o Over falou que ia pro compromisso dele? Que era, tipo, super rápido? Uma horinha. Ai, cara. Foi um cara sagaz, mano. Bola em um dos tempos do jogo. E assim foi feito. Por meio de um sorteio, ficou decidido que o primeiro tempo seria jogado com a bola argentina e a segunda etapa com a uruguaia. No final, as bolas realmente fizeram diferença. A Argentina saiu vencendo no primeiro tempo por 2-1, mas quando a bola foi trocada, o Uruguai virou para 4-2 e se sagrou o primeiro campeão da Copa do Mundo. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Holanda e a zebra da competição Costa Rica empatavam em 0-0 e o relógio já marcava os acréscimos do fim da prorrogação. Vamos do ano. Os pênaltis. Nesse momento, sobe a placa de substituição
E o Ele já ficou inteiro 3 se horas na surpreende janta, isso não é quando nada. O técnico Louis van Gaal tira o seu goleiro titular, Silessen, para colocar o reserva. Pô, isso aí foi a hora, tá? Não havia nenhum indicativo de lesão e nem o substituído compreendeu. O Silessen entrou no banco chutando a água, muito chateado, revoltado com a substituição do Louis van Gaal. Poucos minutos depois, tudo seria justificado, pois Krul defendeu 2 pênaltis e classificou a Holanda para as semifinais. Apenas Van Gaal e o goleiro reserva sabiam dessa ideia. O que torna tudo ainda mais bizarro é que Krul era o terceiro goleiro e só tinha defendido 2 dos últimos 20 pênaltis batidos contra ele. O segundo reserva, Vorm, tinha aproveitamento melhor. O titular, no entanto, nunca tinha defendido um pênalti na carreira. Van Gaal confirmou que seu plano foi mais uma jogada psicológica e ele optou por Krul por ele ser mais alto e com mais envergadura. Simples assim. No jogo seguinte, a Holanda enfrentou a Argentina nas semifinais e o roteiro se desenhava de forma semelhante. Porém, dessa vez, Van Gaal já tinha gasto todas as suas substituições e o goleiro não foi trocado. Resultado, a Argentina vence nos pênaltis com o goleiro Silessen não defendendo nenhuma cobrança. Ele só pegaria o seu primeiro pênalti na carreira em 2019. Essa ousadia de Van Gaal inspirou outra substituição de goleiros para as penalidades. Na repescagem contra o Peru, o técnico australiano tirou o capitão e ídolo Ryan para colocar o desconhecido Redmayne. O resultado foi o goleiro dançarino defendendo uma cobrança e classificando sua nação para a Copa. Pela fase de grupos da Copa de 1970, Brasil e Inglaterra duelavam, quando aos 10 minutos de jogo, Jairzinho cruza para Pelé que a queima-roupa cabeceia a bola para o chão, mas o goleiro Gordon Banks opera um milagre e consegue desviar a bola para escanteio. O relato de todos os jogadores em campo era de certeza que a bola iria entrar no momento em que Pelé cabeceou. O próprio rei não acreditou que o inglês tinha alcançado a bola. Pela enorme dificuldade e a velocidade do lance, essa ficou conhecida como a defesa do século, e é muito referenciada como a maior defesa da história do futebol. O Brasil até consegue marcar seu gol e vencer no segundo tempo por 1-0, mas o lance mais marcante da partida e da vida do goleiro é a defesa na cabeçada de Pelé. Fica a curiosidade que ambos se tornaram grandes amigos e esse lance foi o começo de toda essa amizade. Caralho, velho, Pelé é humilde, mano. Os filhos da puta falam mal do cara, mano. A Copa do Mundo será sediada em 6 países. Isso Caralho. porque as sedes principais serão Portugal, É porque tem Catalunha e Marrocos. Porém, os jogos de estreia das seleções de Uruguai, Paraguai e Argentina serão disputados em seus respectivos países. Porque é 100 anos, ao né? centenário da primeira edição da Copa do Mundo. Da hora. O torneio terá 6 sedes e será o primeiro a acontecer simultaneamente em 3 continentes distintos. Uruguai, Paraguai e Argentina tentaram uma candidatura conjunta, com o argumento de comemorar o centenário. Porém, a candidatura Espanha, Marrocos e Portugal era a mais forte nos bastidores e a FIFA optou por fazer esse puxadinho no começo do torneio para não desagradar nenhuma das federações. Mas aí você deve fazer o questionamento lógico. Se a primeira Copa foi disputada no Uruguai, vencida pelo Uruguai, da onde surgiram Argentina e Paraguai? A Argentina ainda teve uma participação importante no Mundial de 30, sendo a vice-campeã, mas o Paraguai nada fez além de ser eliminado já na primeira fase. Nesse mesmo patamar ficaram os também sul-americanos Peru, Bolívia, Chile e até o Brasil. Isso é pra Arábia Saudita. Detalhe que o Chile também fazia parte desse projeto. Era já falei essa porra, né? Não tem muito país hoje em dia pra sediar a Copa. Ele acabou ficando esquecido nesse meio tempo e o Paraguai acabou indo. Talvez... Nenhum desses países consegue sediar a Copa sozinho, tá ligado? Nenhum desses 3 aqui consegue sediar a Copa. O único país que consegue sediar a Copa do Mundo no continente, assim, na América do Sul é o Brasil, pô. Pra ser em outros países tem que fazer essa putaria que é Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, os caralho. Nesse meio tempo, eles são fodidos, velho. Eles são pobres, velho. Talvez porque o presidente da Conmebol são fáceis porque são pobres, velho. Ou talvez porque a sede da Conmebol seja no Paraguai. Não, eles não fariam isso. Durante a fase de grupos da Copa de 2018, pelo grupo H, Senegal e Japão empataram com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota para cada. Como empataram entre si, ambos marcaram 4 e sofreram 4 gols. O primeiro critério de desempate que os diferenciava era os pontos de fair play, ou seja, os cartões amarelos. Como o Senegal levou 6 cartões e o Japão 4, os japoneses ficaram com a vaga e os senegaleses voltaram para casa. Se Caralho, tornando assim, velho. a primeira seleção a ser eliminada de um mundial por cartões amarelos.
Fica a curiosidade Que roubo, que velho. Lang, autor do gol da vitória senegalesa contra a Polônia, acabou posteriormente se tornando o culpado pela eliminação, pois nos jogos seguintes levou 2 cartões amarelos, que eram exatamente a diferença entre o seu país e o Japão. Caso não tivesse sido advertido, ambos teriam 4 cartões e a vaga seria decidida em sorteio. Caralho, sorteio? O Milagre de Berna é a forma com que ficou conhecida a final da Copa do Mundo de 1954, entre a Alemanha Ocidental e Hungria. A seleção húngara era a melhor seleção do mundo naquele começo de anos 50. Estava há mais de 30 jogos invicta e na fase de grupos tinha goleado essa mesma Alemanha por 8-3. Vale dizer que a Alemanha poupou alguns de seus atletas, o que não muda o fato de que eles levaram 8. Quis o destino que essas duas equipes se reencontrassem na grande final do campeonato. Sob forte chuva, a seleção húngara confirmava o seu favoritismo e Puskás abriu o placar logo aos 6 minutos. 2 minutos depois, o goleiro alemão se enrolou com a bola e a Hungria ampliou. O massacre da primeira fase parecia que se repetiria, mas no lance seguinte a Alemanha voltou para o jogo e diminuiu para 2-1. Menos de 10 minutos depois, ela foi buscar o empate, 2-2. O super time da Hungria tentava retomar o controle, mas a bola não entrava. Faltando 6 minutos para o fim, a Alemanha, em sua estocada final, marca o gol do título que era tido como impossível. E a até então melhor seleção do mundo era derrotada. O time húngaro dominou todas as estatísticas, menos o número de gols marcados. Imediatamente após a partida, surgiram rumores de que a seleção alemã havia usado substâncias para melhorar o Caralho, eles não fariam isso. Mas isso é assunto para um tópico mais à frente. Eita porra. Antes do apito inicial para a partida entre Brasil e Peru, Pelé se abaixa para lentamente amarrar suas chuteiras da Puma, sendo registrado por câmeras de transmissão do mundo todo. Afinal, aquela foi a primeira Copa transmitida ao vivo. O rei recebeu $120 mil para fazer isso, cerca de 5 milhões de reais no dinheiro de hoje. Essa ação também reacendeu a guerra entre Adidas e Puma. As marcas fundadas por irmãos tinham um acordo de não patrocinar Pelé, pois a inflação nos custos poderia causar a falência de ambas. Mas a ousadia da Puma para quebrar o trato foi o que consolidou a marca como uma gigante do material esportivo. Após a conquista do pentacampeonato mundial no Japão, os jogadores da seleção brasileira seriam homenageados no Palácio do Planalto assim que voltassem ao país. Porém, alguns deles acabaram bebendo um pouco além da conta no avião de volta, e o consumo de bebidas alcoólicas em elevadas altitudes acaba tendo seu efeito intensificado. E, portanto, alguns atletas estavam levemente alcoolizados no momento da cerimônia. Vampeta, após receber sua medalha do presidente Fernando Henrique, deixou seus pensamentos intrusivos ganharem e desceu a rampa do Palácio do Planalto dando cambalhotas de tanta alegria. Bom, rapaziada, a parte 1 vai ficando por Porra, aqui. já, cara? Espero que vocês tenham curtido. Se foi o caso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para saber quando as continuações ficarão prontas. E enquanto elas não saem, você pode dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Como, por exemplo, o Iceberg do Brasileirão e o Iceberg da Libertadores, que eu, modéstia à parte, recomendo muito. Cara, adorei o vídeo, tá? Parabéns aí pro Storable Football. Alguns tópicos meio manjados, assim, outros realmente interessantes, né? Tipo, da Nigéria e da Argentina. E é isso, parabéns. E a gente nunca vê as partes 2, né, dos vídeos dele, a gente só vê a parte 1. Pensei que tinha 2 horas, não. 1 hora só, pô. 1h17, sim. A parte 1, né?